pessoal, eu sou o professor Jordi, bem-vindos ao meu canal. Então você que ainda não é inscrito, vou pedir para você se inscrever para receber os próximos vídeos. E se você gostar desse vídeo de hoje, lembre-se de deixar o seu like. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o segundo dos 7 hábitos dos vestibulandos altamente eficazes. E o segundo hábito é: comece com o objetivo em mente. Bem, essa série de vídeos que fala dos 7 hábitos dos vestibulandos altamente eficazes tem como inspiração o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, livro do qual eu sou fã de carteirinha. Então vamos lá, pessoal. Falar hoje sobre o segundo hábito, que é: comece com o objetivo em mente. E para a gente começar esse bate-papo de hoje, eu queria te convidar a imaginar uma cena. Imagine que você foi convidado para um velório. E aí você entra, você vê as pessoas que estão lá, você percebe que são pessoas conhecidas suas, algumas muito tristes, outras mais conformadas, tristes também, mas mais conformadas. E você vai se aproximando da pessoa que está sendo velada. E quando você olha para essa pessoa, você descobre que essa pessoa é você. E nesse momento, claro que você fica muito chocado, né? As pessoas não conseguem te ver nesse velório. Você consegue ver todo mundo, mas as pessoas não conseguem te ver. E aí começam alguns discursos de pessoas falando sobre você. Então, eu te pergunto, como você imaginaria o discurso, por exemplo, dos seus pais falando sobre você no dia do seu velório? Como seria o discurso, por exemplo, dos seus colegas de trabalho falando sobre você nesse dia do seu velório? Como seria o discurso do seu namorado, da sua namorada, do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, companheira? O que ele diria nesse discurso no dia do seu velório? Uma pessoa, por exemplo, que você não tivesse tanta amizade, mas uma pessoa da sua comunidade que também vai falar um pouquinho sobre você. O que essas pessoas diriam no dia do seu velório? Bom, pessoal, antes que vocês pensem, né? Poxa, professor, mas que começo que você fez esse, né? Coisa desagradável a gente pensar sobre o próprio velório. Então, pessoal, mas na verdade, esse meu convite ele tem um porquê. Porque olha só que coisa interessante. Se a gente pensar no que essas pessoas, ou no que nós gostaríamos, né, que essas pessoas falassem sobre nós no dia do nosso velório, no dia do nosso enterro, a gente vai ter uma pista muito grande do que de fato a gente quer para a nossa vida. Eu fico aqui pensando, será que alguma pessoa diria assim: ah, o fulano que aqui está agora é conhecido por ter tido todos os iPhones desde o número 1 e ele sempre comprou na primeira semana do lançamento. Hein, gente? Eu fico me perguntando, será que alguém vai falar alguma coisa dessa? Ou então, fulano, fulana só usava roupas da marca mais cara, tênis da marca mais cara, tinha o carro sempre o último modelo. Gente, será que alguém, numa situação dessa, faria um discurso assim para você? E uma outra pergunta, né? Será que você gostaria de, no dia do seu velório, no dia do seu enterro, você ser lembrado por ter coisas? Ou você preferiria ser lembrado por
ter sido coisas, por ter feito coisas, não por possuir bens materiais. Então, como eu disse para vocês, esse convite de pensar nessa situação, tá? Que realmente eu sei que pode gerar um desconforto para muitas pessoas, mas ele não deixa de ser um exercício interessante que, como eu disse para vocês, nos ajudem muito a nós chegarmos naquilo que é o quê? A nossa missão de vida, que é uma das coisas que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, tá? Os discursos, né, como eu falei sobre você, sobre nós, nos mostram o quanto a gente teve sucesso naquilo que a gente realmente esperava da nossa vida, não no sentido de possuir bens materiais apenas ou coisas do gênero, tá? Muito bem, gente. Comece com o objetivo em mente. Quem não sabe para onde está indo, qualquer ônibus serve, não é verdade? Tem até um trecho do filme da Alice no País das Maravilhas, que a Alice está conversando com o gato. Não sei se vocês assistiram esse filme. Também não estou dando spoiler aqui, importante. Ela pede ajuda para o gato. Ah, mas me ajuda, né? Para onde eu... como faço? Que caminho devo tomar? E o gato pergunta, olha, isso depende para onde você quer ir. E ela responde para o gato, eu não sei exatamente para onde eu quero ir. E o gato fala, então qualquer caminho serve. Ok? Pessoal, uma coisa muito importante, não só no processo de vestibular, mas em qualquer processo da sua vida, é você começar com o objetivo em mente, você ter um destino, tá? Você saber para onde você está indo é o primeiro passo para você conseguir chegar nesse lugar, tá? E na verdade, uma primeira dica que eu queria dar para vocês é assim, tudo começa na vida nossa com um sonho. Então, você que está prestando medicina, você que está prestando engenharia, você que está prestando direito, economia, enfermagem ou qualquer outra carreira, eu tenho praticamente certeza que isso começou na sua vida com um sonho. Você um dia pode ter ouvido falar, pode ter visto uma série na TV que chama atenção, às vezes um parente seu que é importante para você, às vezes um conhecido, um amigo. Caso de medicina, às vezes você ficou doente, viu um médico que até salvou a sua vida, uma médica que salvou a sua vida e você pensou, puxa, é o que eu quero para minha vida. Então tudo começou no mental, tudo começou com um sonho. E é isso que eu quero convidar vocês a fazerem, usar esse poder, porque o nosso cérebro, pessoal, uma parte do nosso cérebro muito importante, que é o nosso inconsciente, ele não consegue distinguir muito bem o que é realidade e o que não é realidade, desde que a coisa esteja na nossa mente. Então, separe bem, né, o seu objetivo, procure estabelecer bem o seu objetivo. Ah, eu gostaria de entrar em medicina, eu gostaria de entrar em medicina no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, ou em Pernambuco, ou eu quero fazer, e a minha meta está entre essas faculdades, tais, ok? Uma coisa que ajuda muito, pessoal, nesse processo, é você... Isso você não precisa contar para os seus amigos, né? Mas é uma coisa que ajuda muito para nós, é você já se imaginar nessa faculdade que você quer. Então, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né? Eu tô aqui em São Paulo, muitos querem prestar medicina USP, ou Escola Paulista de Medicina, ou Santa Casa, ou várias outras faculdades boas, né? E isso vale também para quem mora em outros lugares. O que você pode fazer? Vá na frente da faculdade, tire uma foto, como se você já fizesse parte dela. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, isso não é uma coisa de se achar. Como eu falei, você não precisa ficar mostrando para os outros isso. Mas é uma coisa que ajuda o seu cérebro a
trilhar o caminho, porque uma vez que você já se imagina naquele lugar, e de novo, isso não é se achar, não é contar com o ovo antes da galinha botar o ovo, tá? Mas é um indicador para o seu cérebro de que aquele é o destino final. Isso ajuda muitos processos, o nosso cérebro criar esses caminhos, tá? Bom, como o segundo hábito é começar com o objetivo em mente, falar um pouquinho sobre boa formulação de objetivos, boa formulação de metas. E pessoal, uma meta para ser boa, ela precisa ser SMART. SMART, em inglês é esperto, esperta, mas na verdade o sentido do SMART que eu estou falando aqui não é exatamente de esperto, esperta. E sim, o SMART aqui é um acrônimo de 5 palavras. S de specific, M de measurable, A de achievable, R de relevant e T de time-based. Então, falar um pouquinho sobre os 5 pontos. S, specific. Então, toda meta tem que ser específica. Quanto mais você especificar a sua meta, maior a chance de você o quê? Cumpri-la. Por exemplo, pessoal, você que está no processo do vestibular, se você coloca uma meta assim, eu vou estudar mais durante a semana. Mais quanto especificamente? Você percebe que quando a gente fala simplesmente mais, tá uma coisa muito vaga, muito perdida? O mais pode ser, por exemplo, 2 segundos. Ué, por que não? Né? Mas assim, tem que colocar tudo que você puder especificar, ajuda. Então, por exemplo, imagina que eu estou planejando aqui uma viagem. Aí eu falo assim, minha meta é viajar nas próximas férias. Tem um monte de lugar para eu ir. Minha meta é viajar para fora do Brasil. Minha meta é viajar para fora do Brasil, para a Europa. Minha meta é viajar para fora do Brasil, para a Europa, para a Inglaterra, para a Alemanha e para a França. Minha meta é viajar para a Inglaterra, Alemanha e para a França, sendo que eu vou passar uma semana na Inglaterra, 5 dias na França e 5 dias na Alemanha. Minha meta é, nesses 7 dias que eu vou passar na Inglaterra, eu vou passar 3 dias em Londres e os outros 4 dias eu vou para a Escócia. Na verdade, então não é Inglaterra, né? É a Grã-Bretanha. E depois na Alemanha eu vou ficar mais 3 dias em Berlim e 2 dias em Dresden, por exemplo. E aí na França, 3 dias em Paris e 2 dias na Normandia. Você percebe que quanto mais você vai especificando, parece que a viagem ela vai tomando uma forma melhor. Porque aquela primeira frase que eu falei, né? Vou viajar nas férias, gente, fica uma coisa vaga. Então, todo e qualquer elemento que você puder especificar a sua meta de vestibular, isso que eu estou falando também não é só para vestibular, é para a vida, ajuda bastante, ok? Então vamos para a segunda letrinha do SMART, que é o measurable. Gente, toda meta você tem que reunir elementos de mensuração, elementos de medida. Então vamos lá, pegar um exemplo muito que tem a ver aí com vestibular. Notas de corte. É importante você no processo fazer simulados para você ir tendo uma ideia do quanto próximo você está da nota de corte, certo? É importante você medir todos os seus dados relativos ao estudo. Então, assim, vai fazer uma lista de matemática, olha, assunto tal, eu acertei, sei lá, 70%. O assunto tal, eu acertei 30%. Poxa, se esse assunto é um assunto importante que você acertou só 30%, obviamente esse assunto merece uma passada novamente por ele. Então, você tem que ter todos os dados envolvendo o seu estudo em planilhas, pessoal, em tabelas. Um dos elementos mais importantes para você estabelecer uma boa estratégia de plano de estudo, tá? Quando você não tem dados, fica muito complicado. Então, os dados são muito importantes para você ver a sua evolução,
para saber qual é o seu buraco, o que está realmente pegando para você não ter conquistado ainda a sua vaga no vestibular. Então, todos os elementos que tem a ver com medidas, ó, medição de tempo de estudo, medição de tempo de prova. Por exemplo, quando você faz um simulado, você fazer um levantamento, ó, poxa, 5 horas que eu fiquei fazendo simulado, pô, eu acertei metade das questões, ou melhor, metade das questões que eu acertei foram nas 2 primeiras horas, e poxa, o resto, meu rendimento foi muito ruim. Para você se conhecer, e às vezes você nunca parou para pensar nisso, e aí você fala, nossa, poxa, se eu mantivesse o ritmo das minhas primeiras 2 horas de prova, eu teria passado. Parece aqueles corredores de maratona, né, que no começo da prova lideram, só que aí que tá, nem sempre o cara que lidera no começo é o cara que ganha, né? Porque são 40 quilômetros, né? Não são 10 quilômetros. Então, uma meta, para ser uma meta boa, para você ter esse objetivo claro, todos os elementos que tem a ver com medições, com medidas, você deve inserir na sua meta, tá? Então, específica, mensurável. Vamos para o terceiro, achievable. Achievable em inglês significa alcançável. Gente, uma meta, ela tem que ser alcançável. E quando eu falo alcançável, muitas pessoas confundem, podem confundir, melhor dizendo, com metas baixas. Não. Mas uma meta tem que ser alcançável, né, pessoal? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem besta. Ah, gente, a minha meta é ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Gente, eu tenho um impedimento legal, eu não sou norte-americano, certo? Então, de repente, não sei se eu teria que entrar com um processo para me naturalizar norte-americano, abandonar a cidadania brasileira para tantos anos depois, ou seja, por mais que eu, sei lá, tenha dinheiro porque faça minha campanha muito para os Estados Unidos, eu tenho esse impedimento. Não é achievable para mim no momento, e não sei se em algum momento será, né? Ou se só norte-americanos naturais mesmo, né? Que podem ser candidatos a presidente. Mas entendeu? Então a meta tem que ser alcançável. Assim, vamos pegar um exemplo, vai, medicina, que a gente sabe que é um vestibular muito concorrido. Às vezes você tá numa nota média de simulado, vai, vou chutar aqui, vai, uma nota de corte para medicina de 90 questões, vai, 73. E você está fazendo aí 30 em média no simulado. Gente, de forma alguma é impossível você... Vou dizer para você que é impossível você ser aprovado nesse ano. Mas vamos falar a realidade, pessoal, que é pouco provável. Então, claro que você na prova vai fazer o seu melhor, mas assim, tenha essa consciência de que você tem um processo para passar, ok? Uma frase que eu uso muito, só não passa quem desiste. Então, enxergue esse processo e vá trilhando, né, o caminho para você chegar. Gente, eu conheço pessoas que em 6 meses de estudo compensaram aí 5 anos de colégio, tá? Então, procure colocar metas alcançáveis. Quer ver? Vou dar um outro exemplo que acho que é até melhor. Ah, minha meta é estudar 20 horas por dia. Pô, pessoal, 20 horas de estudo quer dizer que na melhor hipótese você vai dormir 4 horas por noite. A gente sabe que os organismos são todos diferentes um do outro, mas poxa, em média dormir 4 horas não é uma coisa muito recomendada. Então, não é uma meta alcançável. Um dia você estudar 20 horas até vai, 2 dias até vai, mas você ter uma rotina de 20 horas por dia, not achievable at all, certo? Então, quando pensar nas metas, pense sempre que elas têm que ser alcançáveis, não pode ser uma coisa absurda, tá? Ah, vou erguer um prédio de 20 andares em 2 semanas, não vai rolar, tá? Então é questão de... E uma dica que eu vou falar depois em outros vídeos com mais detalhes, uma coisa muito boa quando a gente tem uma meta grande, que facilita muito a gente cumprir essa meta, é você dividi-la em pedacinhos menores, tá? Então lembra que uma meta boa tem que ser achievable, tem que ser alcançável.
Vamos lá, quarta letrinha, a meta boa tem que ser relevant, tem que ser relevante. E relevante para quem? Para você. Você é o dono da meta. Ela não pode ser relevante para os outros, ela tem que ser relevante para você. Ela tem que ser importante para você, tem que fazer a diferença para você, não para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu amigo. E, gente, por favor, quando eu falo isso, eu não estou querendo aqui propor brigas, tá? E discussões. Mas, gente, a meta que a gente faz tem que ser importante para a gente, não para os outros. Quando a gente faz coisa para os outros, pessoal, isso daí traz um encargo muito grande. Não é uma coisa definitivamente legal, tá? De novo, eu não estou propondo você ser egoísta, fazer só pensando em você, mas que não há dúvida que o principal da meta é ser importante e relevante para você, não para o outro, ok? E por fim, time-based. Toda meta tem que ter prazo de validade, pessoal. E prazo de validade significa data. Quando você compra um alimento no mercado, o prazo de validade não vence em uma semana. Porque você imagina, né? Eu chego na semana que vem, tá lá, vence em uma semana. Daqui a pouco eu tô há 2 anos com o alimento lá e vence em uma semana. Parece aquela história do fiado só amanhã, né? Aquela placa que a gente vê, né? Fiado só amanhã. Aí você chega amanhã, não. Só amanhã. Aí você chega no... Hoje não, só amanhã. Né? E aí fica infinito o negócio. Então, quando você estabelecer uma meta, tem que pôr prazo, tem que pôr data. Nossa, professor, mas e se eu não cumprir a minha meta até o prazo? Ué, você pode, eventualmente, alongar o prazo. Mas o que não pode é ficar uma coisa solta. Então, assim, sei lá, até o dia 31 de julho eu vou ter feito tal, tal, tal. Chegou lá, a gente tem que fazer o balanço. Poxa, por que eu não fiz? Vários motivos podem acontecer. Você pode ter planejado mal a meta, então realmente não deu tempo. Você pode ter se atrasado aí, você pode ter procrastinado essa meta. Então tem várias coisas, mas é importante você fazer um balanço até para ver se vale a pena você postergar para uma próxima data ou mudar a sua meta. Então lembre-se, comece com o objetivo em mente e todo objetivo, toda meta tem que ser específica, tem que ter elementos para você poder mensurar, medir, tudo que puder medir, vale a pena medir. Ela tem que ser uma meta alcançável, né? Realista. Ela tem que ser uma meta relevante, importante, lembra, principalmente para quem? Para você. E ela tem que ter prazo de validade, porque sem prazo a meta fica para sempre, tá? Então, essas são as características de uma meta bem traçada, bem escrita. Ah, gente, uma coisa fundamental, escreva metas. Vou repetir, escreva metas. Porque quando a gente escreve, é como se a gente tivesse um comprometimento maior. Quando a coisa fica só na nossa cabeça, tem hora que a gente lembra, tem hora que a gente esquece, aquela coisa toda. Então, metas escritas, pessoal, você tem uma chance muito maior de cumpri-las. Além do que, eu vou te contar um segredo. Gente, não sei se vocês já fizeram isso, mas uma coisa que dá um prazer muito grande é você pegar uma meta que você escreveu, você batalhou, fez por cumpri-la e quando você termina, você vai lá com a sua canetinha aí, tica. Gente, é uma sensação muito boa. Ticar uma meta atingida é muito bacana. E uma coisa que eu já falei antes, vou repetir, se a meta está muito grande, quebre em metas menores. Ó, vou dar um exemplo. Alguém chega e te convida, vamos subir 50 andares do prédio pela escada? Você até desanima da vida na hora que você escuta isso, né? Mas olha como é diferente. Ah, vamos subir até o 5º andar? Ah, até o 5º eu vou. Aí você sobe. Chega no 5º, ah, vamos dar um tempinho aqui. Vamos agora pro 12º? Ah, vamos, vai, estamos no 5º e tal. Agora vamos pro 10º... Falei 12º, né? Vamos pro 20º, vai, ah, vamos lá, tal.
Quando você vai ver, você chegou no último andar. É muito diferente de você pensar, vou subir 50 andares uma vez. Já cria um bloqueio. Então, isso use para estudar matérias. Outros vídeos que eu vou postar, eu vou falar de métodos e técnicas que ajudam você a estudar matérias complicadas. Gente, a ideia básica eu chamo de sistema Lego, né? O Lego a gente faz uma coisa maravilhosa com várias pecinhas, você quebra as pecinhas, tá? Mas isso é assunto mais para outros vídeos aí. Bom, um outro assunto que está muito ligado a esse segundo hábito dos vestibulandos altamente eficazes é porque a gente está falando de comece com objetivo em mente e quem vai traçar o objetivo é você. Então você vai ser líder de você mesmo. E eu quero agora falar um pouquinho sobre a diferença que há muito importante entre liderar e gerenciar. Muitas pessoas confundem liderança com gerência, né? Acham que são a mesma coisa. E pessoal, definitivamente não são a mesma coisa. O segundo hábito, comece com o objetivo em mente, fala sobre liderança. Ah, professor, quer dizer então que o gerenciamento não é importante? Claro que é importante, mas o gerenciamento é mais assunto para o terceiro hábito que a gente vai ver aí no próximo vídeo. Até um exemplo que aparece no livro, né, do Stephen Covey, que eu acho um exemplo muito bom, ele fala da diferença que há entre um líder e um gerente. Ele fala que o líder é aquele cara que faz as coisas certas, enquanto que o gerente é o cara que faz as coisas do jeito certo. Vou repetir. O líder é o cara que faz as coisas certas, enquanto que o gerente é o cara que faz as coisas do jeito certo. Pô, professor, mas não é a mesma coisa? Não. Eu vou até contar uma história que está no livro, para quem teve a chance de ler. Aliás, recomendo para todo mundo. Ele conta uma história muito interessante, que eu chamo de metáfora da floresta, né? Então, imagina, por exemplo, uma série de trabalhadores, por exemplo, para cortar madeira. Gente, madeira de reflorestamento, ok? Antes que vocês pensem aí que eu estou falando de cortar madeira proibida, não, madeira de reflorestamento, madeira que é com essa finalidade totalmente legal, tá? 100%. Então imagina aquela equipe chegando para cortar madeiras numa floresta, e aí você tem lá a equipe que afia o machado, então o cara fica lá 12 minutos afiando o machado, depois ele tem lá um processo que ele dá 35 machadadas em cada árvore, e a árvore, pum, cai. E aí já passa o machado para o outro para ele afiar novamente, cria meio que uma linha de produção. Gente, quem organiza isso é o gerente. Isso a gente vai ver no terceiro hábito. A Esther está se perguntando, né? O que o líder faz? Gente, o líder, nessa história que eu estou contando, né? Imagina a equipe de trabalhadores que está lá com machado para cortar as árvores e tal. É aquele cara que de repente ele olha, ele sobe na árvore e fala: para tudo, galera, nós estamos na mata errada. Olha só. E eu vejo isso muito acontecer com o pessoal que presta vestibular. Muito, gente. É aquele cara que assim, ele segue a fórmula do cursinho. Gente, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a fórmula do cursinho é ruim. Só que é complicado você achar que a fórmula do cursinho vai servir para todo mundo. Porque eu sou uma pessoa diferente de você, você é diferente do seu amigo, que é diferente do colega dele, e assim por diante. Então, uma mesma fórmula que para mim pode me levar a uma aprovação estupenda, para você pode não funcionar. Então, eu vejo muito, mas muito isso acontecendo com o pessoal que presta cursinho. Então, o cursinho dá aqueles métodos infalíveis, estude X horas por dia, faça tais exercícios, papapá. E assim, gente, tem gente que faz isso brilhantemente.
Só que faz isso na mata errada. Esse que é o problema. O cara, ele tá fazendo um jeito certo, mas a coisa que não deveria fazer. Então eu vou repetir a definição que eu falei inicialmente. O líder, pessoal, é o cara que faz as coisas certas. O gerente é o cara que faz as coisas do jeito certo. Para e pensa, no seu processo aí de vestibular, você tem de fato feito as coisas certas ou você tem feito as coisas do jeito certo? Pô, professor, eu não entendo. Eu segui tudo que o cursinho falou. Eu fiz os 500 exercícios da apostila de não sei quando, que lá e tal, papapá. A pessoa fica muito frustrada que ela não conseguiu chegar no resultado. E o problema aí, pessoal, muitas vezes é esse. Você está cortando a árvore do jeito certo, mas na mata errada, a árvore errada. Essa que é a grande questão. E não existe uma fórmula que vale para todas as pessoas. Gente, se fosse assim, ia ser tão simples, tão fácil. Já pensou? Então você tem que pensar nisso. O que funciona para o outro pode não funcionar para você. Tem pessoas que se adaptam maravilhosamente bem para o esquema do cursinho. Parece que encaixa o jeito certinho, mas tem muita gente que não. Isso acaba mexendo na sua autoestima. Você acaba achando que você não consegue passar nunca, tá? Por quê? Porque você está na mata errada. Essa é a grande questão. Tudo bem? Bom, continuando ainda nesse tema, vocês estão vendo que esse tema tem muito assunto para falar. É um tema muito importante, muito relevante. Já que nós estamos falando de objetivo, né? Comece com o objetivo em mente. O que tem estado no centro da sua vida? Se alguém perguntar para você, né? O que está no centro da sua vida? Ó, eu vou dar algumas opções aqui, que são várias. Tem pessoas que o centro da vida é o cônjuge. Ou o namorado, ou a namorada, companheiro, marido, esposa, companheira, né? Será que o cônjuge, né, o companheiro, o namorado, namorada é o centro ideal? Porque veja só, pessoal, a partir do centro, como você pode ver nessa figura, você tem o centro, ele te leva para 4 caminhos, né? Ele te dá segurança, ele te dá sabedoria, ele te orienta e ele te traz poder também. Então, será que o cônjuge é um bom centro para a vida? Ah, professor, depende, né? Se é um cônjuge bom, sim, se não, não. Gente, eu vou falar para vocês que não é um bom centro, tá? Por quê? Vamos pensar aqui nos aspectos de segurança. Se o centro das coisas da sua vida é o cônjuge, você percebeu que qualquer abalo que tiver no relacionamento com essa pessoa vai abalar o resto da sua vida. E claro que ninguém torce para que isso aconteça, mas é uma coisa que pode ter uma chance muito grande de acontecer. Então, a sua orientação, né? Tudo você vai fazer pensando no cônjuge. Sua perspectiva de vida, tem que agradar o companheiro, a companheira. O seu poder de agir é limitado pelas fraquezas do seu cônjuge e suas. Então, não é definitivamente um bom centro na vida. Professor, você está então dizendo que seria uma boa ideia não ter relacionamentos? Pessoal, de forma alguma. Mas o que eu estou dizendo é que não é um bom centro para a vida. Vamos lá. Que tal colocar a família no centro, hein? Família pega bem, hein? E eu vou dizer para vocês que não é um centro ideal. Gente, vou ser linchado aqui hoje, hein? Mas deixa eu explicar por que a família não é um centro ideal. Porque a família é formada por várias pessoas. Então, você ter as coisas na sua vida como com a família no centro, qualquer alteração no relacionamento que você tenha vai impactar em várias outras coisas. Gente, quando eu digo que a família não deve estar no centro, por favor, não entenda como se eu dissesse que se dane a família, porque é muito diferente. Quer ver, ó? Seu critério de orientação, o que vai acontecer? Você vai pensar o que vai ser bom para os familiares. E para você, nem sempre é exatamente bom.
Isso, de novo, não é ser egoísta, mas nós estamos em primeiro lugar. Até porque isso é uma coisa que está no nosso poder, né? Poder. Tem muitas famílias que têm modelos, tradições, você fica muito limitado. Então, gente, família também não é um bom centro para a vida. Vamos lá. Tem pessoas que têm como centro na vida o dinheiro. Também não é uma boa ideia. Por quê? Qualquer coisa que acontecer com o dinheiro abala totalmente a sua vida. Pessoas que têm como centro o dinheiro acabam muitas vezes perdendo a humanidade, perdendo, assim, a pessoa vê o dinheiro só, não vê a questão de relacionamentos, você pode muitas vezes causar mal para pessoas e você enxerga tudo como dinheiro, então definitivamente também não é um bom centro. Professor, você está dizendo que o dinheiro não é importante? De forma alguma, eu estou dizendo que ele não deve ser o centro da sua vida. Trabalho. Meu nome é trabalho. Péssimo. É interessante, a gente percebe que algumas pessoas, elas acabam trazendo o trabalho para a esfera da identidade. Então, no meu caso, eu sou professor, a pessoa acha que o trabalho dela é a vida dela. E claro que o trabalho é uma coisa extremamente importante. Não só para a sua subsistência, mas como parte da sua missão de vida. Mas o trabalho também não deve estar no centro, tá? Pessoas são centradas em bens materiais. Também não é uma boa ideia, porque uma vez que isso fica em risco, te abala totalmente a vida. Agora, olha só, tem pessoas que são centradas no prazer. Quem é centrado muito no prazer praticamente não tem poder. E aí, muitas vezes, é uma vontade de um prazer sempre maior. Esse perfil de pessoa tem uma afinidade aí com, eu diria, uma certa facilidade com questão de vícios, né? Quando é centrado no prazer, pessoal, a gente não pode viver a nossa vida centrado no prazer. Claro que ter prazer é uma coisa muito boa, mas não pode ser o centro da vida. Olha a outra aí, pessoal. Isso é muito comum quando a pessoa é adolescente, centrado nos amigos. Gente, amigos, quantos melhores amigos você já teve para a vida inteira? Tem até aquela música famosa do Oswaldo Montenegro, né? A lista. Faça uma lista de grandes amigos. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não vê? Não lembro se era exatamente a letra, mas algo assim. Então, quantos melhores amigos você teve para sempre? Gente, amigos são muito voláteis, né? Então, claro que eles são extremamente importantes para a vida, mas a gente centrar nossa vida nos amigos definitivamente também não é uma boa ideia. Agora, olha que interessante, tem pessoas que são centradas no inimigo, olha só. Parece isso, a gente vê muito em novela, né? Aquela pessoa que ela fica olhando a pessoa que ela não gosta e ela toma suas ações, as ações da vida dela tem como base o que o inimigo faz. O que ele vai fazer agora? Não, se ele fizer isso, eu vou fazer aquilo. Então, perceba que quando você tem como centro o seu inimigo, a sua inimiga, na verdade você está sendo praticamente 100% manipulado por ele. Então, também não é uma boa ideia. Vamos lá, tem pessoas que são centradas na religião. Gente, isso também traz muita limitação. De novo, de forma alguma, eu tô aqui falando mal de religião. Religião cada um tem a sua. Mas assim, é muito diferente você seguir uma religião, né? E você ter como centro da sua vida a religião. Pessoas assim ficam muito preocupadas com o que os outros vão falar. Mas o pessoal da igreja vai descobrir que eu fiz tal coisa. E essa tal coisa não é que você fez de repente uma coisa, um pecado, uma coisa errada de verdade, né? Mas uma coisa que foge do padrão daquela igreja e tal. Então, de novo, não estou falando mal de igreja, cada um que siga a sua, se sentir necessidade, mas não pode ser o centro da vida de ninguém.
E por fim, tem pessoas que são centradas em si mesmas. Então aquela pessoa que ela pensa assim, bom, eu nasci, eu sou o ator principal, as outras 7 bilhões de pessoas são coadjuvantes do meu filme. Gente, não precisa nem falar que pessoas centradas em si mesmo tendem a ser egoístas, não enxergar necessidades dos outros, então também não é um centro bom. Bom, gente, eu falei de vários centros que não são bons, né? Então, você deve estar se perguntando, pô, professor, e aí, qual que é o centro bom? E eu digo para você, pessoal, o melhor centro que a gente pode ter na nossa vida são os nossos princípios. E ó, os princípios, eles estão ligados à família, estão ligados à igreja, se você frequenta, estão ligados às suas amizades, estão ligados ao seu companheiro, companheira, cônjuge, estão ligados à família, estão ligados, pessoal, ao trabalho, estão ligados a tudo. Mas são os princípios que devem dar o norte. Gente, os nossos princípios tendem a não se alterar. Então, quando a gente tem como base sólida princípios, a gente consegue passar por problemas na vida de maneira melhor e a gente consegue enxergar o nosso objetivo com mais clareza. Então, pense, princípios devem estar no centro da vida. E como eu disse, né, os princípios eles estão ligados a tudo que eu falei que não deve ser centro, mas óbvio que são coisas importantes que estão ligadas aos princípios. Então, sempre princípios no centro, tá? Vou dar um exemplo. Imagina que você está prestando medicina e aí você entra na faculdade, você se torna médico e aí a pessoa te propõe, por exemplo, fazer um aborto. Gente, eu não vou entrar aqui na discussão, tá? Mas o que eu quero que você pense é o seguinte, tem pessoas que têm como princípio não fazer aborto. E para outras pessoas, os princípios dela, ok, fazer um aborto. O que é muito complicado? É muito complicado você pegar uma pessoa que não quer fazer e você enfiar na goela dela que ela tem que fazer. Ela vai se sentir muito mal, muito atingida, porque está pegando um princípio dela, tá? Então, esse tipo de coisa, quando a gente tem como centro da nossa vida princípios, a gente tem um caminho muito claro. A gente sabe, né, as pessoas sabem o que esperar da gente quando você divulga e cumpre esses princípios, né, porque também não adianta falar e não seguir, né? Bom, pessoal, então para encerrar esse segundo hábito dos vestibulandos altamente eficazes, comece com o objetivo em mente, eu gostaria de convidar vocês a fazer 2 reflexões. Fica um exercício aí como que uma lição de casa. O primeiro é você criar aquilo que nós chamamos de sua missão pessoal. E, em segundo, criar aquilo que nós chamamos de sua visão pessoal. Então, cabe aqui um esclarecimento dos termos, porque muitas pessoas acabam confundindo um termo com outro. Eu vou começar, inclusive, falando pelo último, que é a visão. Visão, gente, a sua visão é o ponto onde você quer chegar. Então, visão é como se fosse uma meta futura, tá? Então, eu quero chegar ali. Eu quero ser um advogado que trabalha em questões civis e quero ter tal. Então, a visão é a sua meta a médio ou, de repente, até longo prazo. Então, o que é a missão? A missão é o caminho que te leva para a visão. De novo, a visão é o seu objetivo. A missão é o caminho que te leva todos os dias para a visão. Então, é muito importante você estabelecer, para começar com o objetivo em mente, a sua visão, que é o seu objetivo. E quando eu falo objetivo, não é um, né? Então, você pode ter objetivos. A gente tem aqui como temos vestibulandos, mas você pode ter objetivos familiares, objetivos de comprar coisas, objetivos acadêmicos, objetivos dos mais variados. Então, é a visão.
E lembra, metas SMART. Isso é a visão, a meta. O que você quer ser num futuro médio e longo prazo. E a missão é aquilo que você vai fazer dia a dia para que vai te levar na visão. Ok? Então, vou pegar um exemplo aqui, que me ocorreu. Eu lembro que eu tinha visto isso há pouco tempo no site da AACD. Missão: tratar os pacientes com excelência, colaborando para a sua recuperação. Gente, eu não lembro de cabeça, eu estou aqui, mas a ideia é o que vale, tá? Então, tratar os pacientes com excelência, contribuindo para a sua recuperação da melhor forma possível. O que é isso? É o que a AACD ela faz todos os dias. E aí tinha lá como visão ser reconhecida como o centro de excelência, por exemplo, da América Latina no tratamento de crianças com deficiências, por exemplo. Então, lembra, visão é onde você quer chegar, missão é o que você faz todo dia para chegar lá, tá? Bom, te convido mais uma vez a se inscrever no meu canal, se você ainda não está inscrito. Se você gostou desse vídeo, também vou pedir para você marcar aí o joinha, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade, eu responderei assim que possível. E um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Obrigado.